após uma plenária na Liesa, a Mocidade Independente de Padre Miguel conseguiu o apoio da maioria das escolas para que também fosse decretada a campeã do Carnaval 2017. Nós viemos até o barracão da escola conversar com o vice-presidente Rodrigo Pacheco para saber mais detalhes de todo esse processo e de como será a festa em Padre Miguel. Alô, Mocidade Independente! Chegou! Rodrigo, as torcidas ficaram bem inflamadas com todo o decorrer do processo. Como é que faz agora para não criar, enfim, ou perpetuar um pouco dessa rixa que acabou ficando um pouco evidente? Os ânimos ficaram exaltados por conta da situação mesmo, né, como um todo. Mas a gente já tem conversado com a nossa torcida. Não tem o porquê, o samba sempre foi muito unido, muito democrático. O plenário da Liga decidiu por ampla maioria reparar um erro material que havia acontecido e assim, todo o debate que existiu ali, todo momento foi realmente resolvido, sanado. A partir de agora é união total e a cidade está muito satisfeita com o reconhecimento desse prêmio, desse título e trabalhar sem essa coisa de ficar brigando, sem essa coisa de disputa, não existe. Isso aí pra gente já passou. Maravilha. Agora, para o grande público que não tem acesso a como funciona todo esse processo da Liesa, no interno, as escolas simplesmente dizem ser a favor ou contra, elas justificam? Como é que é todo o processo lá dentro? Na verdade, existe todo um protocolo, né? Um assunto para ser colocado em votação em plenário, ele precisa ser aprovado pela maioria. Então, foi perguntado inicialmente se as escolas queriam colocar isso em votação, aí conseguimos a maioria, foi posto em votação e conseguimos o placar lá de 7 votos a favor e 1 contra com relação à divisão do título. E volto a ressaltar que a Mocidade em momento algum pensou em reconhecimento somente da Mocidade e em relação a isso nós fomos bem coerentes, bem democráticos em entender que a Portela havia sido declarada campeã e não foi erro dela, não foi culpa dela, então a gente não queria que voltasse a Portela para o segundo lugar e reconhecessem só a Mocidade como a campeã. E assim foi colocado em votação e o plenário decidiu. Maravilha. Agora, em relação às abstenções, um processo que poderia atingir qualquer uma das escolas, né? Um erro material que poderia prejudicar qualquer escola em qualquer posição. Chama atenção o número relativamente alto de abstenções? Não, era um assunto bem complexo, uma coisa que nunca existiu, que é de erro material. E as escolas que buscaram a abstenção foi realmente por não se considerarem aptas a participarem dessa questão, dessa definição. Mas eu volto a dizer, a escola que optou pela abstenção, ela também não foi contra. Isso já é um sinal de que ela entende que precisa ser resolvido. E da forma que foi, a gente conseguiu resolver pela justiça. Tá certo. Agora, a Mocidade vem mantendo aí, não está errando como errava antigamente, de ficar mexendo no time a todo instante. Se não dava resultado, trocava ali mestre de bateria, trocava porta-bandeira, mestre de sala, consegue manter o mesmo time. E como o mesmo time teve um ótimo resultado, isso acaba gerando a cobiça de outras escolas. Como é que foi para segurar esse pessoal aqui? É verdade. A gente sabe que é aquela máxima, né? O time que está ganhando não se mexe. A gente já tinha noção disso. Mesmo antes de resultado, eu já tinha total confiança na equipe de trabalho. Tanto que só mudamos uma peça que foi por iniciativa do profissional, que preferiu se desligar. Isso eu acho que a gente acaba saindo um passo à frente, porque já é uma equipe coesa, uma equipe que já está acostumada a trabalhar em conjunto e tudo mais. O assédio foi grande, até porque esse ano foi atípico. Muitas mudanças na cidade do samba, né? Mas assim, o que prevalece muito em relação à Mocidade é o clima. Nós temos um clima muito de família, onde a gente participa o tempo todo e integrados. A comissão de frente que está sempre com o carnavalesco, que está sempre aqui com a diretoria, que está sempre com o intérprete, a gente vai, caminha junto, a gente faz ações juntas e isso tudo faz com que não só o financeiro pese na hora que vem uma proposta de fora. Com certeza nossos profissionais receberam propostas maravilhosas, de valores muito maiores de repente do que o que a gente oferece aqui, mas o que pesou foi o clima que eles têm aqui de total liberdade, de abertura máxima e de equipe. A Mocidade é uma família, é um time, a gente não caminha sozinho, aqui cada um tem a sua liberdade, mas sempre conversa com a outra parte. Isso tudo faz com que o time esteja realmente fechado, tanto que as escolas que assediaram não conseguiram arrancar de nós os nossos profissionais. Agora, a gente falou aqui do erro material, que deu toda essa polêmica, e os erros, ou que o jurado observa como erro subjetivo. Eu queria te perguntar, o atual modelo de julgamento, ele é satisfatório para vocês aqui da Mocidade? Já se desenha algum tipo de diálogo para poder mudar um pouco? Porque fica só nessa base do quem erra menos,
um modelo de júri que só vai catando erros ali, não classifica o mérito da escola, o mérito de um projeto de carnaval como um todo. Ontem, em plenário, foi debatido muito isso tudo. A Aliesa concordou com as escolas, a gente colocou como meta, a partir de abril agora, já trabalhando em conjunto com a Aliesa, nós vamos criar várias reuniões para que seja revisto isso tudo, para que entremos com um novo formato. Não que o formato esteja errado, mas ele precisa também de evoluir, precisa de acrescentar coisas. Um exemplo, o acidente não estava previsto em lugar nenhum, nem do regulamento, nem do manual, e a partir daí o que se faz? Para o desfile, não para, a escola é avaliada, não é, teve vítima, não teve, ou seja, são vários aspectos, não só os subjetivos, mas até mesmo os práticos, que a gente precisa ter o discernimento de colocarmos no papel para que também facilite a vida do jurado. Não é fácil ser julgador, é bem complexo, é bem difícil. Obviamente, cada um puxa a sardinha para o seu lado quando existe um erro, mas volto a dizer, quando é subjetivo, é mais complicado de se brigar. Teve um jurado que tirou 1/10 da mocidade porque ele alegou que a fantasia da ala da matemática não tinha números. Primeiro que você não precisa de números para associar diretamente à matemática, mas ainda assim, essa fantasia era cheia de números. Tinha o ábaco aqui, tinha o algarismo arábico, que eu lembro do abre-alas. O algarismo arábico. Aí o que acontece? Mas é subjetivo. Se a gente rebate, ele pode alegar que de onde ele estava vendo, ele só via risco, ele não identificava que aquilo ali era o algarismo, ou seja, é subjetivo, isso aí não tem jeito. Nós brigamos sim, mas por um erro material. E onde o jurado assumiu que ele fez o julgamento com um pré-material, com um provisório, inclusive em preto e branco, que isso não dava para se avaliar nada, né? Não custa nada, e o meu sonho é tão real. E assim eu me despeço para lá de Marrakech. Se você gostou do vídeo, dá um like, deixe seu comentário e curte a gente em todas as redes sociais, Twitter, Snapchat, Facebook e também no Instagram. E pediram para encerrar a matéria assim, ó. Valeu!